Olá, seja muito bem-vindo para a nossa Live do Bem. Iniciando hoje a nossa Semana do Bem aqui na Jornalista Positiva para trazer boas notícias, histórias inspiradoras de pessoas que fazem a diferença no nosso mundo e, claro, também campanhas de solidariedade para você poder ajudar, contribuir e também fazer a diferença, né? Um mundo melhor só depende de cada um de nós. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua participação. Curta, comente, marque outras pessoas aí para fazer o bem junto com você também. E hoje eu começo trazendo notícias do Razões para Acreditar. Eles têm uma editoria especial de notícias sobre gentilezas e solidariedade. E eu começo aqui com essa história dessa mulher que decidiu fazer gentilezas para estranhos todos os dias por um ano. No ano passado, em 2022, ela achou cansativo, mas muito inspirador. Essa é a história de uma grande mulher que quis fazer a diferença. E ela fala bem assim: você pode achar que a bondade é sinal de fraqueza, ilusão ou transigência, mas na verdade ela é fundamental para a forma como nos conectamos. É assim que resume o pesquisador Robin Barnett do Centro de Pesquisa de Bondade da Universidade Sussex, no Reino Unido, sobre o conceito da bondade. Mulheres notáveis vão na mesma linha. E é isso que diz a Bernadette Russell: para mim, ser amável é parte do propósito de estar vivo. Então, parte de cada um de nós a bondade, a gentileza de querer fazer o bem, né? Essa vontade de querer fazer o bem. E ela conta que para ela os atos de bondade são necessários no mundo, agora mais do que nunca. Depois do período que passamos aí ao longo desses 2 últimos anos com a pandemia, a gente viu tantas pessoas passando necessidade, passando dificuldades, pessoas que não imaginavam nunca passar pelo que passaram durante a pandemia. Mas o sentimento de amor pelo próximo foi algo que superou expectativas. Nós vimos muitas campanhas de solidariedade, muitas pessoas querendo de fato ajudar aqueles que estavam perdendo emprego, aqueles que estavam sem condição, né, de dar um alimento adequado para a sua família. E claro, essas campanhas, elas continuam a todo vapor. Existem muitas instituições aí no Brasil fazendo a diferença e precisando de doações, precisando da sua contribuição. Você pode sim fazer a diferença na vida de uma pessoa, seja doando para essas instituições, seja ajudando alguém que você sabe que está passando por dificuldade. E essa mulher aqui, então, ela decidiu na verdade, assim, em 2011 ela conta que estava sentada em uma lanchonete tomando um café da manhã quando ela olhou a televisão e viu um ônibus de 2 andares em chamas. Na época, era um período que a Inglaterra passava por um dos seus maiores distúrbios sociais da história moderna e que começou após a morte de Mark Dugan, de 29 anos, que foi assassinado a tiros pela polícia. E ela sentiu que ali parecia uma guerra civil. Houve uma reação muito negativa aos distúrbios que também a perturbaram muito. E ela começou a ficar muito desesperada com toda aquela situação que estava acontecendo. E aí, menos de uma semana depois, ela foi até uma agência dos Correios e notou, na fila, que faltava algumas moedas para um estranho comprar um selo. Para resolver aquele problema, ela decidiu dar a moeda que faltava. E como a sua gratidão foi muito grande em comparação com pouco tempo e o dinheiro que ela gastou, ela decidiu, no caminho de volta para casa, bolar um arriscado plano de fazer um ato de bondade todos os dias para um estranho, durante um ano inteiro. E ela conta que isso mudou a vida dela. Ela decidiu, então, praticar diariamente. Ela saía de casa já com o desejo de praticar a bondade, de ajudar alguém. E hoje em dia a ciência atesta factualmente que a gentileza é intuitiva e ela começa desde a primeira infância. Então, os pais também devem incentivar desde pequenininhos para que eles já façam boas ações, para que eles ajudem os seus coleguinhas. Então, a bondade começa desde pequeno, desde a formação do caráter. Então, se você quer pessoas melhores para esse mundo, você pode começar dentro da sua própria casa. E foi isso que a Bernadette fez. Ela conta que foi a melhor experiência da vida dela, todo dia sendo gentil. Ela criou inúmeras conexões sociais e é uma prova de que você também pode praticar uma bondade a cada dia da sua vida.
Vamos para mais uma história inspiradora. Essa aqui é a ganhadora de uma rifa. Ela decidiu devolver o prêmio para pagar a cirurgia de um garoto com paralisia cerebral. Ela ganhou esse prêmio e decidiu dar em troca, né, para ajudar esse garotinho. E é claro, é uma atitude surpreendente de solidariedade, né? Essa é a história da Tânia Pimenta, servidora pública. Ela ganhou uma scooter elétrica e um gesto de empatia, ela devolveu o prêmio para que ele fosse sorteado novamente. A Eunice, mãe do Lorenzo, um garoto de Itapeva que enfrenta uma corrida contra o tempo, né? A criança precisava passar por uma cirurgia extremamente cara antes de completar os 7 anos. Então, o procedimento, né, chamado de risotomia dorsal seletiva, que consiste em uma cirurgia na coluna para reduzir a rigidez muscular e aumentar a mobilidade de Lorenzo. Ela tem um custo, gente, de R$118 mil. E a família conseguiu arrecadar somente cerca de 70% desse valor. Então, a realização desse procedimento até os 7 anos, ela proporciona resultados mais promissores, né, para o Lorenzo. Consciente disso, a família então se mobilizou para levantar esse dinheiro antes que o garoto completasse essa idade, né? Os produtos e os itens que estão sendo rifados foram doados por comerciantes. A comunidade se uniu nessa causa nobre. Então, no sorteio da scooter, avaliada em cerca de R$10 mil, a família de Lorenzo teve uma surpresa emocionante. Tânia tomou a decisão de devolver o prêmio e expressou a sua motivação dizendo: "Eu tenho uma condição de vida e recursos suficientes para todas as minhas necessidades básicas. A família do Lorenzo, por outro lado, precisa muito do dinheiro para a cirurgia e, apesar de todo o apoio que tem recebido, eles não possuem o recurso para darem uma condição de vida melhor e mais justa para o Lorenzo." Para você entender a história, ela comprou a rifa da família, né, para ajudar nessa campanha aí de arrecadação para essa cirurgia do Lorenzo. E quando ela ganhou o prêmio, ela decidiu devolver o prêmio. Ela não quis ficar com o prêmio para que ele tivesse condições de arrecadar muito mais para a realização dessa cirurgia. De fato, foi um gesto de empatia, porque ela viu a necessidade que essa família, né, estava passando e o tanto que ela precisava desse dinheiro, né? Então, é um ato muito nobre, um ato muito bonito, né, que possamos também nos sensibilizar com essas histórias e saber reconhecer de fato quando nós precisamos ou quando há alguém que precisa muito mais do que a gente. E essa outra história de um garotinho, um menino que perdeu dinheiro do aniversário, ele chorou em uma loja, né, mas uma desconhecida decidiu salvar o dia dele. Esse é um ato também de bondade inesperado que aconteceu em uma loja de brinquedo, quando ela viu um garotinho chorando por ele ter perdido o dinheiro que ele havia ganhado da mãe para comprar um helicóptero como presente de aniversário. E sem pensar 2 vezes, a mulher decidiu comprar o tão sonhado helicóptero aí para o garoto de apenas 4 anos. Ela deu a ele $20, o equivalente a R$100, substituindo o dinheiro perdido e transformando a tristeza do garoto em alegria. Olha que bacana. Às vezes a gente está passando na rua também. Quantas pessoas a gente já viu aí no sinal de Brasília, né, pedindo ajuda, uma condição ali financeira para ajudar sua família, para comprar um alimento que eles tanto precisam, né? E às vezes eles estão com aquele cartazinho pedindo ajuda, e tem uns que já tem até o Pix. Mesmo que você não tenha como doar ou como ajudar aquela pessoa na hora, você tira uma foto, você divulga aí no seu perfil. Quem sabe outras pessoas vendo aquilo, né, tendo condições melhores, às vezes, do que você no momento, pode estar contribuindo. Ou você mesmo, quando tiver, né, condições aí melhores, você também pode contribuir para essa pessoa que está no sinal. Isso é um gesto de amor, gente, é de solidariedade, não vai te custar nada. Você pode tirar a foto ali daquele cartaz e ajudar aquela pessoa a conseguir doações, né? E quantas instituições também aqui na internet a gente está vendo que estão pedindo ajudas de cesta básica, seja de dinheiro, de doações. Você também não tem condição naquela hora? Compartilhe nos seus stories. Você já vai estar fazendo bem, porque do seu stories você pode estar atingindo uma outra pessoa que tem condição naquele momento para estar ajudando essa instituição. Então, se você viu no feed aí do seu perfil, do seu Instagram, alguma campanha de solidariedade, agora a gente está enfrentando o frio, tem muita gente promovendo campanha aí de agasalho, né, para que as pessoas doem agasalho, doem cobertor. Então, você também pode fazer a diferença compartilhando no seu perfil, né? É transformar também a tristeza em felicidade para tantas pessoas.
Já estou caminhando para o nosso encerramento aqui. Eu tenho mais essa notícia e ao final dessa live eu vou trazer para vocês algumas campanhas de solidariedade aqui do Distrito Federal para você contribuir e fazer também a diferença, certo? Essa aqui é a história de uma empresa que acalma os nervos dos entrevistados com um chocolate e uma mensagem motivacional. Você que já participou de um emprego, né? Você que já participou de uma entrevista de emprego, bate aquele nervosismo, né? A gente fica, nossa, não sei o que eu vou falar na hora, a gente fica nervoso, tem gente que começa a suar frio, tem gente que trava. E essa empresa decidiu oferecer, então, um chocolate, uma mensagem motivacional para a pessoa não ficar nervosa e ficar mais tranquila aí na hora de responder as perguntas. E é a Cicobi. Olha que bacana, Cicobi Sudoeste Mais. Eles dão um batom. E tá escrito na mensagem assim: não fique nervoso, acredite no seu potencial. Caso não seja aprovado, continue acreditando em você. Outras oportunidades virão. Seja gentil e mantenha calma. Te desejamos boa sorte. Que legal, gente. Que empatia, que respeito com esses profissionais que muitas vezes ficam tão nervosos que às vezes por conta do nervosismo não conseguem aquela vaga, ou às vezes aquela vaga não era para aquela pessoa, mas ele está tendo, né, a empatia de falar que você pode conseguir outras oportunidades, mesmo que aquela ali não tenha sido para você. Isso é muito legal, ó, palminhas aí para o Cicobi por essa iniciativa, né, tão respeitosa e tão humana com o próximo. E vamos para o nosso giro agora de solidariedade, trazendo para vocês algumas campanhas que estão acontecendo aqui no Distrito Federal. É a solidariedade contra o frio para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas instituições estão precisando, então, de ajuda para aquecer crianças, jovens, adultos e idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social aqui no Distrito Federal. E para isso eles estão pedindo doações, especialmente de roupas e agasalhos. Se você quiser saber aí quais, né, que estão precisando, você também pode acessar. Essa matéria está no correiobrasiliense.com.br. E aqui eles citam 3 instituições: a Casa Azul Felipe Augusto, o Instituto Integridade, Lar Maria Madalena e Creche Irmão Elvira. Eu vou colocar também depois os Instagrams, né, os perfis dessas instituições, para você também estar colaborando e ajudando eles. E tem o Lar da Criança do Padre Cícero. Todas elas, gente, estão de fato precisando aí de ajuda, né? Então, de doações de casacos, cobertores, alimentos também, tá? Então, você também pode fazer essa diferença aí, fazer uma ação do bem, né? Porque ninguém merece aí passar o frio, né, sem uma proteção adequada. Mesmo porque nós estamos num período em que as temperaturas baixas aqui no Distrito Federal podem descer a mínima de 10 graus. E crianças e idosos são bastante afetados, né? Então, assim, eles estão precisando de muita ajuda, né? Então, se você puder aí colaborar, se você puder fazer a diferença, ó, gratidão, e vamos juntos aí criar uma corrente do bem. Obrigada pela sua audiência, curta, compartilhe, marque alguém com você para fazer a diferença também nessa semana, ao longo do ano. Não espere o momento certo, faça-o hoje, o momento ideal, tá bom? Até a próxima, um beijo grande e lembre-se, em meio ao caos, há sempre boas notícias.